A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje estaremos falando acerca de homilética, a arte de pregar. Pegue a sua apostila e olhe a lição número 7, página 106. Hoje estaremos vendo lição 7 e 8, páginas 106 em diante. Nós vemos aqui algumas sugestões de sermão em série. A sermão em série é uma excelente estratégia para pastores locais. O pastor local, por exemplo, ele pensa, bom, eu vou ter que pregar na minha igreja. Na igreja que eu dirijo, a igreja que eu pastoreio. O que eu vou pregar? Isso acontece muito com o pastor. Ele vem, ele ora, ele pensa e se preocupa o que eu vou pregar para minha igreja o ano inteiro. Eu vou pregar em janeiro, fevereiro, março, chega uma hora, a igreja vai cansar de me ouvir. Pessoas nunca cansam de ouvir quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nos preparamos para a palavra de Deus. E vamos ver aqui algumas estratégias de preparação para sermões em série. Poderemos chamar isso de teologia sistemática, estudo da palavra de Deus por blocos. Aí teremos blocos para se pregar, séries para se pregar durante o ano inteiro. Página 106 da sua apostila, item 7, sugestões de sermão em série, acompanhe comigo aí. Em cultos de ensino, é interessante o pastor desenvolva uma série de sermões e passe a pregar esses sermões para a igreja. Então o pastor ele deve se autoprogramar. Nós, brasileiros, gostamos muito do improviso. Nós temos essa falha de fazer as coisas rapidamente, deixar para a última hora. É claro que não existe unanimidade, mas a maioria das pessoas é assim. Certamente alguém que está assistindo este vídeo vai dizer, não, eu não sou assim. Realmente, alguns não são, mas a maioria das pessoas são. Então nós temos que, no começo do ano, já pensar, eu quero preparar sermões para o ano inteiro, orar a Deus. Nós não vamos inventar nada. É Deus que inspira, é Deus que fala, é Deus que nos dá a palavra. Mas também é Deus que nos dá os títulos, é Deus que nos dá a direção. Vantagens do sermão em série. Primeiro, aprenderão de forma mais plena as doutrinas. Então você escolhe uma doutrina, a doutrina da Trindade, doutrina dos anjos, doutrina da Cristologia. E conforme você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você vai aprender acerca daquela doutrina. Então nós vamos aprender de uma maneira mais plena a doutrina, porque ela vai ser repetida algumas vezes em outras igrejas. É até bom para o pastor, porque pastor ele costuma ficar 2, 3 anos numa igreja, conforme, e depois ele vai para outra igreja. Então, na outra igreja, é outro povo que está carente de ouvir aquela palavra. Então, se acostume com isso. Se acostume com isso, obreiro, de guardar os seus sermões. O que nós temos o costume de fazer? Nós anotamos o nosso sermão, guardamos ou não guardamos, e depois nem sabemos mais onde que está aquela anotação, aquele esboço. Bom é guardar todos eles, catalogar, arquivar, e aí nós teremos um amplo cabedal para poder continuar pregando sempre a palavra do Senhor. Tópico 2 da página 106. Aprenderão de forma prática, porque quando ouvirmos repetidas vezes uma coisa, passamos a aplicar na vida prática com mais facilidade. Quando nós estudamos e aprendemos alguma coisa, isso fica no nosso subconsciente. E depois, no dia a dia, quando temos que fazer algo, fica automático. A gente acaba fazendo porque estudamos, aquilo está intrínseco, está escrito em nossos corações. 3. Aprenderão de forma prática. Nós precisamos unir a teoria à prática. E quando nós temos sermões em série, nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. E 4 e 5, vamos ver os dois juntos. O 4, aprenderão a ter respostas. E 5, valorizarão o ministério da palavra. Nós precisamos cada vez mais
ter respostas para o povo. É bem verdade que algumas questões nós não sabemos, é soberania de Deus e não temos resposta. Mas o povo espera isso de nós, pregadores. O povo espera que nós possamos explicar, possamos dizer alguma coisa. Vantagens do sermão em série. Quando nós estudamos sermões em série, primeiro, nós temos mais profundidade. Somos dominadores da matéria, porque antes de você pregar um sermão, você vai primeiro orar a Deus. Essa é a primeira coisa, para Deus nos inspirar. Segundo, vamos estudar. Vamos procurar em compêndios bíblicos, enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos. Vamos olhar em mapas, vamos olhar em opinião de outros pregadores. E depois, juntando todo esse ajuntamento de conhecimento, colocar diante de Deus, para que Deus possa nos direcionar qual a mensagem que Ele tem para a igreja. Teremos tempo, precisamos de tempo. Quando se prepara uma pregação e quando fazemos sermão em série, você fala, eu tenho 1 mês para pregar tal sermão. Eu vou dividir assim e vou dividir assim. Eu tenho tempo para poder estudar bastante aquele sermão. Eu terei uma facilidade maior, porque as palavras vão fluir. Eu já li, eu já me preparei para aquilo. Próximo tópico, sugestão. O que nós podemos? O brasileiro gosta da expressão tipo que, tipo assim, né? Pastor, está falando sobre sermões em série. Tipo que? Tipo como? Primeiro, podemos estudar sobre os livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e por aí vai. E nós podemos, cada um dos sermões, pregar um livro da Bíblia. Estudar o livro inteiro e passar. Isso é espetacular, porque a igreja vai ficar conhecendo cada um dos livros da Bíblia. Personagens bíblicos, de Gênesis, Apocalipse, nós temos personagens tremendos. No Antigo Testamento nós temos Moisés, nós temos Josué, Gideão, nós temos Davi, Salomão, nós temos uma série de personagens. No Novo Testamento nós temos Paulo, Pedro, Tiago, e temos o maior de todos, do Antigo e do Novo Testamento, Jesus. Então esses personagens bíblicos, o Jesus humano é espetacular, é sensacional. Jesus muitas vezes resolveu problemas como Deus, e outras vezes resolveu o problema como homens. A mulher pecadora, aquela que foi pega em flagrante adultério, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus agiu totalmente ali como homem, inspirado por Deus. Vocês conhecem Simba? Simba é o meu cãozinho. Olha ele ali. E Jesus, ele está lá. Trazem a mulher para Jesus e dizem, mestre, encontramos a mulher em flagrante adultério. O que fazemos com ela? Jesus disse, se a lei diz para apedrejar, apedreje. Porém, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Por que Jesus disse isso? Porque quando alguém era pego em flagrante adultério, primeiro, tinha que ser levado as 2 pessoas, o homem e a mulher. Segundo, teria que ser levado ao Sinédrio. Jesus não era presidente do Sinédrio, não era membro do Sinédrio. Sinédrio é o tribunal judaico que julgava as infrações que havia e aplicava a pena respectiva. Jesus não era do Sinédrio. Ele não poderia nunca julgar aquele caso. E se as pessoas jogassem pedra na mulher, seriam processadas por homicídio. Não seria execução de uma sentença. O caso de Estevão, houve sinédrio, houve sentença e houve execução da sentença. No caso da mulher pecadora, foi trazida para Jesus. No templo ele estava. Ele não estava no sinédrio, não estava em julgamento. Seria como nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa pega um ladrão em sua casa, leva lá na casa do juiz. Juiz, esse camarada estava na minha casa me furtando ou roubando, o que eu faço com ele? O juiz vai dizer, me leve amanhã no fórum, aqui eu estou na minha casa, eu não posso julgar aqui na minha casa, claro que não pode. Então Jesus agiu como homem e soube fazer as coisas corretas, como sempre, ele era Jesus, tremendo como Deus e tremendo como homem também. Podemos estudar, ou aplicar, ensinar, os ensinamentos bíblicos. Muitos ensinamentos bíblicos, Sermão da Montanha, bem-aventurança, as palavras de Jesus. A letra D fala sobre recomendações de Paulo.
Recomendações essas que foram inspiradas por Deus, que foram entregues a Paulo por Deus. E Paulo passa essa mensagem. Encontros de Jesus, Jesus encontra com Nicodemos, com a mulher samaritana, e todos esses encontros geraram fontes de estudo da palavra do Senhor e de pregação da palavra do Senhor. Doutrinas bíblicas, pacto com Deus. Mudando a página, meus queridos. Como que nós vamos preparar esse calendário? O ideal, como dissemos no começo da aula, é preparar um calendário anual. Em janeiro, você já pensa, eu tenho 12 meses. Em cada mês eu tenho eventos. Eu tenho circo de oração, mocidade, eu tenho crianças, tenho as festas mensais, anuais, sejam elas quais forem, e eu preciso deixar prazo para que a igreja possa estar preparada para todos esses dias festivos. Quantos dias que me sobraram que eu posso ensinar? Tais datas. Baseado neste calendário, aí é que eu vou montar esses meus estudos em série. Então aqui, na própria lição, diz que eu tenho que levar em conta a agenda anual da igreja, a agenda mensal, as datas especiais do calendário civil. Carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo, cada um deles é importante que eu prepare um ensino acerca disso. No Ano Novo, podemos falar sobre o novo nascimento em Cristo. No Carnaval, os pecados do Carnaval. Na Páscoa, o Cordeiro Pascual, a saída do Egito, a saída do pecado e a ida para a Terra Prometida. Na Páscoa, podemos falar sobre a ressurreição de Cristo. O que não falta é matéria para isso. Datas sacramentais. Nós, evangélicos, entendemos que existem apenas 2 sacramentos, ordens, determinações. E eles são o batismo e a ceia. Portanto, meus queridos, existem muitas datas, existem muitos eventos, e cada um deles nós precisamos ter uma mensagem preparada. Você é teólogo, você é obreiro, tenha sempre uma mensagem. Nunca aconteça que o pastor diz: o irmão André vai pregar hoje. O irmão André vai lá e dizer: eu não estava preparado, eu não estava esperando pela oportunidade. O obreiro tem que estar sempre esperando pela oportunidade de falar da palavra do Senhor. Sempre tem que estar preparado. Fazendo assim, Deus vai abençoar poderosamente e a sua vida vai ser uma bênção. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.